E aí pessoal, beleza? Madu aqui. E no vídeo de hoje eu quero te explicar um pouco sobre a Lightning Network. Indo direto ao ponto, a Lightning Network é uma rede de segunda camada do Bitcoin. Mas o que isso quer dizer? Bem, a gente precisa primeiro entender como é que funciona o Bitcoin, como é que funcionam as transações dele. E isso eu já te falei nos nossos vídeos anteriores. O Bitcoin, ele é uma moeda, né? Ele é uma rede que tem a moeda e para realizar transações, pagamentos e tudo mais. Só que o número de transações, né, de pagamentos ali que o Bitcoin consegue suportar por segundo é considerado muito pequeno. Ele consegue basicamente suportar em média 7 transações por segundo. Isso para uma rede de pagamentos, né, para uma moeda, é muito pouco. A gente vê outras moedas do mercado que elas inclusive surgiram com essa proposta de ser mais escalável, ou seja, conseguir suportar mais transações por segundo. E os cartões que a gente usa, né, Visa, Mastercard, eles têm essa característica de serem escaláveis. Então, quando a gente fala de uma rede que ela consegue, né, quando a gente fala dessa propriedade de uma rede conseguir transferir várias transações por segundo, a gente está falando de escalabilidade. E dentro do sistema ali da blockchain, né, dentro da criação de uma rede descentralizada, é importante que a gente entenda que existem 3 pontos principais que eles são os pontos, né, focais aí, digamos assim, que é a descentralização, a segurança e a escalabilidade. E dentro desses 3 pontos focais, que a gente chama de trilema, quanto mais você foca em um e em outro, vai ter sempre um ponto que vai ficar faltando ali. A rede do Bitcoin, ela focou especialmente na descentralização e na segurança, deixando a escalabilidade em segundo plano. Algumas outras moedas, né, as altcoins, elas acabam focando muito mais na escalabilidade, fazendo com que ou a descentralização ou a segurança fiquem prejudicadas. Então, para ter uma rede robusta e segura, o Bitcoin preferiu deixar de lado ali a escalabilidade na rede principal. E por conta desse problema, entre aspas, aí, da escalabilidade, várias propostas surgiram aí depois do Bitcoin, inclusive em 2017 houve até uma discussão ali entre membros da comunidade que queriam aumentar o tamanho do bloco do Bitcoin. Eu já disse para você em um vídeo passado que um bloco de Bitcoin, ele tem em média o tamanho de 1 megabyte. E membros da comunidade, alguns, né, membros da comunidade, eles queriam aumentar a capacidade de armazenamento desse bloco. Isso poderia comprometer a segurança da rede, por exemplo, né, já que você estaria aumentando o tamanho do bloco visando escalabilidade. Bem, e aí houve, né, uma discussão sobre isso e foi inclusive a partir dessa discussão de membros da comunidade para o aumento do bloco do Bitcoin que surgiu a famosa moeda Bitcoin Cash, que é basicamente uma cópia do Bitcoin, mas com um bloco de um tamanho maior. Então surgiu aí o Bitcoin Cash. Mas beleza, surgiu o Bitcoin Cash, alguns forks, né, bifurcações
foram feitas na rede e quando ocorre uma bifurcação, né, ocorre uma atualização na rede, então atualizações vieram para tentar melhorar um pouco aí também esse aspecto da escalabilidade do Bitcoin. E a gente pode citar uma das principais, que inclusive aconteceu nesse período de 2017, a SegWit, Segregated Witness, que é um tipo de transação aí que ela faz, é um tipo de endereço que ele faz a transação ficar um pouco menor, portanto faz com que os blocos suportem mais transações. Enfim, a gente não vai entrar muito nesse aspecto. Só que em 2018, basicamente ali, de 2018, surgiu a Lightning Network, a rede de micropagamentos do Bitcoin. A rede que permite uma maior escalabilidade ao usar Bitcoin e resolve o tão, né, famoso problema ali do cafezinho que a gente chama, que é a possibilidade das pessoas comprarem coisas baratas com Bitcoin e não terem que esperar muito tempo para a transação ser confirmada e também não pagar tantas taxas. Então a Lightning Network, ela surgiu com essa proposta de você conseguir realizar micropagamentos, pagamentos pequenos do dia a dia, comprar aquele cafezinho de uma maneira barata, né, ali não pagando tantas taxas e também de uma maneira mais rápida. E como é que isso acontece, né, de uma maneira rápida e barata, se a rede on-chain do Bitcoin, né, que é a rede principal, ela funciona do modo como a gente bem conhece, né, transações confirmadas em média a cada 10 minutos, taxa dos mineradores e tudo mais. No vídeo passado, eu até te dei uma palhinha aí sobre a Lightning Network. Ela funciona com canais de pagamento. Então, os nodes da Lightning Network, eles utilizam esses canais de pagamento. Quando você faz uma transação na LN, que é a Lightning Network, você, primeiramente, basicamente, está enviando os seus bitcoins para um endereço multisig. Vou te explicar esse termo, tá? Multisig é quando você tem uma wallet, uma carteira, que ela possui mais de um endereço de confirmação, por isso que ela se chama multisig, multisignature. Então, você vai precisar, além do seu endereço, do endereço da sua carteira ali para confirmar a transação, para assinar ela, você vai precisar de outras assinaturas, de outras carteiras, que podem até ser mesmo suas, mas são outras, tá? Não é aquela carteira ali que você está usando. E geralmente os endereços multisig, eles são ou 2 de 3 ou 3 de 5. Ou seja, para que uma transação seja confirmada, para que aquilo aconteça, você vai precisar de no mínimo ou 2 assinaturas ou 3 assinaturas do total ali de assinaturas necessárias. Então, basicamente, você vai enviar os teus bitcoins para um endereço multisig, onde teoricamente os teus bitcoins vão ficar travados lá naquele endereço. Nesse momento em que você faz isso, é basicamente um momento de abertura de um canal na Lightning Network. Eu, Madu, posso abrir um canal com você que está me assistindo. Eu vou pagar uma taxa de abertura desse canal e essa taxa vai ser a taxa comum ali da blockchain. Vou esperar ali aquele tempo de confirmação, porque é basicamente como se eu estivesse fazendo uma transação on-chain. E dado o momento em que eu abrir esse canal com você, nós iremos poder transacionar satoshis, né, bitcoins ali dentro daquele canal à vontade, dependendo do tamanho do canal. Como assim? Por exemplo, eu poderia de repente abrir um canal que suporte até 50 mil satoshis. Se as nossas transações ali dentro desse canal, se os valores que passam ali dentro desse canal
forem maiores do que 50 mil satoshis, a gente não vai poder usar esse canal. Vamos ter que abrir outro com uma capacidade maior. E depois, no final, todas aquelas transações ali que foram realizadas no nosso canal, elas vão ser basicamente aglomeradas como se fosse uma transação só. E a gente vai poder fechar aquele canal e enviar aqueles satoshis que estavam ali dentro daquele canal para um endereço on-chain. E dado esse momento em que nós enviamos para o endereço on-chain, nós estaremos fechando o nosso canal, pagaremos uma taxa de transação on-chain, né, a taxa da blockchain, e vamos esperar aquele tempo de confirmação e tudo mais. Então, quando você fecha o canal, todas aquelas transações que aconteceram ali dentro, elas são registradas na blockchain no final como se fosse uma só. Eu esqueci a palavra. Mas elas ficam ali, elas são registradas na blockchain como se fosse uma só, no final. E digamos aí, de repente, que você queira, você que está me assistindo, queira enviar alguns satoshis pela Lightning Network para o fulano de tal. Só que você não tem um canal aberto com o fulano de tal. Porém, eu tenho. Então, eu tenho um canal aberto com você, eu também tenho um canal aberto com o fulano de tal. Mas você não tem canal com fulano de tal, mas você tem comigo. Então, você pode utilizar o meu canal como ponte para você enviar os seus satoshis para o fulano de tal. E aí, eu vou estar te fornecendo a liquidez do meu canal para você transacionar ali aqueles satoshis. E aí, eu vou te cobrar uma pequena taxa, né? Porque afinal, estou te oferecendo um serviço, estou te emprestando algo meu, e aí eu posso te cobrar uma pequena taxa. E é isso que muitos nodes Lightning fazem, né? Eles fornecem o canal deles para pessoas que não têm o próprio canal, não têm o próprio node. E fornecendo esse canal, você paga uma pequena taxa ali para poder utilizar aquele canal daquela pessoa que você está usando emprestado, né? Mas existem algumas carteiras Lightning que você usa que às vezes a taxa da transação ela é zero. Por quê? Vou te dar um exemplo. Existe uma carteira chamada Zebedee. Ela é muito utilizada por jogadores que integram essa carteira nos seus jogos, né, como CSGO. E quando você envia satoshis de Zebedee para Zebedee, ou seja, você tem uma carteira Zebedee e aí eu vou lá e vou te enviar 100 satoshis, um valor bem pequenininho. Só que eu vou te enviar a partir da minha Zebedee para a sua Zebedee, ou seja, uma carteira pronta. É como se você estivesse enviando de Nubank para Nubank, né? Essas coisas assim. A taxa é zero, porque teoricamente você está usando o canal da Zebedee. Você está usando a liquidez ali, o canal que a wallet está te fornecendo. Se você não é um node, se você não roda seu node e conectou, né, o seu node na sua wallet, você pode fazer isso também. Mas caso você não seja, e você não tenha feito, né, conectado o seu node na sua wallet, você usa o canal fornecido pela wallet. E ela não vai cobrar dela mesma, né, então a taxa é zero. Mas às vezes para enviar de uma carteira para outra, tipo Nubank para Inter, né, rola uma taxazinha aí. Mas então é isso, gente. Na real, existem as partes técnicas, mas a parte teórica, assim, para entender a Lightning é basicamente isso. Ela é uma rede de micropagamentos para você realizar micropagamentos de maneira rápida e barata. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima semana. Espera um pouco, baby, abri o white paper. Fica difícil de enxergar com os meus olhos de laser. Eu sou um cypherpunk, eu tô de Nike Dunk.